Olá pessoal, eu sou Luiz Arthur Nogueira, este é o programa Papo de Economista, direto dos estúdios da B3 em São Paulo. Um programa feito por quem ama economia sem economês. Nesta semana conosco, o diretor de câmbio da FB Capital, Fernando Bergalo. Fernando, o tema de hoje, escolhido pela produção do programa, nós vamos falar de taxa de juros. Na sua opinião, o Banco Central deveria acelerar a queda da Selic ou continuar esse patamar aí reduzindo de 1 ponto, até mesmo reduzir para 0,75? Olha, eu diria que o ritmo de queda nesse ano ele já está acelerado, né? Cortes de 1% não são cortes que você pode considerar como modestos, mas talvez a economia demande uma ousadia até maior, né? Dada a crise aí, em especial o desemprego. Então, acho que o Banco Central está adotando uma postura cautelosa por conta da crise, mas ele vinha num ritmo grande, né? Hoje a gente está com 10,25, o mercado estima em 8,50 para o final do ano. Então, acho que o mercado continua apostando numa queda expressiva até dezembro. Agora, o Banco Central tem sido muito explícito em atrelar uma queda dos juros à aprovação das reformas. Se por um acaso ficar claro que a Previdência, por exemplo, não passa, você acha que aí essa queda de juros pode ser menor? Sem dúvida, iria comprometer, porque você tem que manter então algum atrativo, já que para compensar essa grande estabilidade aos olhos, né, do investidor institucional estrangeiro. Então, sem dúvida que uma dificuldade na aprovação das reformas, né, que a gente, repito, já nos parece que está no preço dos ativos, causaria um estrago aí nessa programação do Banco Central, né, e enxergada pelo mercado de uma taxa de juros de 8,50 ao final do ano. Então, acho que seria fundamental que as reformas fossem aprovadas com êxito, em especial a da Previdência, para permitir que o Banco Central tenha espaço, né, para reduzir a taxa de juros como o mercado demanda, né, e principalmente a indústria. Até porque as pessoas esperam a volta do crescimento econômico, principalmente os 14 milhões de desempregados. Mas, sem dúvida, você tem um quadro hoje de recessão com juros altos, né? Então, e inflação baixa. Inflação baixa, exatamente. Então, o mercado anseia, o mercado de trabalho, a indústria, que é quem vai gerar mais emprego, essencialmente, demandam juros mais baixos para poder crescer, né? O juros alto, ele, embora seja bom para o capital especulativo, ele inviabiliza, né, o crescimento e o investimento local por uma série de razões. Então, sem dúvida nenhuma que essas 14 milhões de pessoas demandam uma taxa de juros mais baixa para voltarem ao mercado de trabalho. Claro. Agora, Fernando, toda vez que a gente pega aqueles rankings internacionais dos maiores pagadores de juros reais, o Brasil sempre lidera. Por que ele tem que ser a jabuticaba do mundo? Sem dúvida, por uma questão de percepção de risco, né? Parece então que a gente não consegue inspirar a confiança necessária para o investidor para que ele tope, né, comprar títulos do governo mesmo com a remuneração mais baixa, né? Uma questão aritmética de risco-retorno. Agora, a gente estava num caminho muito bom, né, de reduzir essa distorção grande da taxa de juros do Brasil para o resto do mundo, né? Agora, a gente teve nos últimos 40, 50 dias uma série de fatos novos. Depois da JBS, né, exatamente, o pós-JBS jogou areia aí numa série de previsões mais otimistas que a gente tinha e continuam gerando tensão, né? Acho que a maior preocupação não é justamente o estrago que foi causado até agora, mas a falta de saber onde é o fim, né? Acho que a incerteza gera mais impacto no mercado financeiro do que a notícia ruim em si, né? Sim. Para a gente concluir, Fernanda, como é que a gente explica para um investidor estrangeiro que viu recentemente um processo de impeachment que ele não entendeu muito bem, agora vê um novo presidente, o presidente Temer, cujo término do mandato a gente não consegue afirmar se é daqui uma semana, um mês ou é fim de 2018? Não, justamente é muito difícil, né? Eu não consigo explicar para os meus clientes estrangeiros. A gente tem dificuldade em explicar e tentar fazer uma defesa de mostrar que, embora exista essa questão de troca de presidentes, que é absolutamente incomum, que as instituições têm trabalhado de forma relativamente boa e de forma independente. Então, isso é o que a gente tenta mostrar, que realmente é uma crise sem precedentes, mas que não chegou na estrutura da democracia brasileira, que as instituições têm trabalhado e você consegue até mostrar isso como um próprio, né, o fato de você ter instabilidade entre os presidentes é um próprio fator que prova que as instituições têm trabalhado de forma sólida, né? Então você pode tentar argumentar dessa forma e que não deixa de fazer sentido. Muito bem, Fernando Bergalo, diretor de câmbio da FB Capital, conosco nesta semana do Papo de Economista. Ele volta no bloco de amanhã com o cara ou coroa. Eu costumo dizer que aqui a moeda não cai de pé, o Fernando vai ter que se posicionar sobre cada assunto. Tá bom? Combinado? Até amanhã. A você um grande abraço.